Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Caroline Sardá e já faz algum tempo que eu tava preparando esse vídeo pra vocês. Se vocês já assistiram meus stories lá no Instagram, devem ter visto que já faz acho que umas 3 semanas que eu falei que eu tava produzindo esse vídeo, porque depois do último que eu fiz falando sobre a Carol de Tone, os projetos de lei dela e tudo mais, a galera falou: por que tu não faz um vídeo falando sobre leis antifeministas bizarras que estão no Congresso? Eu vou trazer o nome dessas antifeministas e também quais são os projetos de lei bizarros que elas já apresentaram. Se você ainda não me segue, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui e deixa o seu like já no início do vídeo que ajuda bastante na divulgação. Se você ainda não sabe, agora a gente tem um Apoia-se que você pode contribuir mensalmente com o canal ou também optar pelo Pix que fica aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos ler algumas dessas leis antifeministas. Caso você queira saber como que eu encontrei esses projetos de lei, eu vou te ensinar brevemente. Primeiro, eu entrei no site da Câmara. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Fui em atividade administrativa, depois em propostas legislativas, cliquei na opção PL, projeto de lei, coloquei o nome da deputada antifeminista que eu estava tentando achar o projeto de lei e apareceram todos os projetos que ela já fez. Nesse caso em específico, é importante você entender que só aparecem os projetos de lei das deputadas federais, tá? As deputadas estaduais ou deputados estaduais você encontra nas assembleias legislativas. No meu estado, por exemplo, eu encontro os projetos de lei dos deputados estaduais dentro do site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. Se você é de São Paulo, provavelmente você vai encontrar na LESP. Se você é do Rio de Janeiro, você vai encontrar na LERJ e por aí vai. Agora que você já sabe como achar os projetos de lei de deputados federais e de deputados estaduais, vamos para os projetos de lei bizarros de antifeministas. Começando pela Cristonieto, ela é a antifeminista mais anti-aborto que eu conheço. Tanto que muitos projetos dela envolvem que o Estado controle o útero alheio. Começando pelo projeto de lei 349 de 2023, que tipifica como crime a venda ou qualquer ação que decorra do comércio ilegal de produtos ou medicamentos que possuam efeito abortivo e dá outras disposições. Aqui, muita gente criticou esse projeto, principalmente porque existe a pílula do dia seguinte, né? Então, aqui existe uma abertura para que, possivelmente, a pílula do dia seguinte não seja vendida nas farmácias. O projeto de lei 1945 de 2020 altera o dispositivo do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, para fins de inclusão de aumento de pena em caso de aborto realizado em razão de microcefalia ou qualquer outra anomalia ou malformação do feto. Lembra que eu falei para vocês que ela é bem anti-aborto, até mesmo em casos que nós já temos na lei. Projeto de Lei 434 de 2021 institui o Estatuto do Nascituro, que dispõe sobre a proteção integral do nascituro e dá outras providências. Isso daqui parece até interessante quando você fala, Estatuto do Nascituro, né? Mas uma das principais consequências seria de contrariar o ordenamento jurídico vigente ao atribuir direitos fundamentais ao embrião, partindo de uma concepção equivocada de que o nascituro e o embrião humano teriam o mesmo status jurídico e moral de pessoas nascidas e vivas. Entende-se que este ser concebido, mas ainda não nascido, possui maior protagonismo na nossa legislação sobre direitos reprodutivos do que a mulher, o ser humano já nascido, há tempo suficiente para atingir idade reprodutiva. Tem também o projeto de lei 2824 de 2019. Declara a princesa Isabel patrona da abolição da escravatura no Brasil. Sabendo de todos os movimentos abolicionistas, de pessoas extremamente importantes para o abolicionismo do Brasil, nós temos um projeto de lei de uma deputada pedindo para que a princesa Isabel seja a patrona da abolição da escravatura no Brasil. É um grande apagamento dos movimentos negros e abolicionistas na história do nosso país. Saindo da Cristonieto, nós temos também a Caroline de Tone. Caroline de Tone é deputada federal aqui no meu estado de Santa Catarina. O projeto de lei 1642 de 2023 altera a lei número 10.826 de 22 de dezembro de 2003
para dispor sobre o porte de armas para educadores e vigilantes escolares. Sim, armar educador quer dizer armar professor. Lembra do meu vídeo reagindo Paulo Cogos aqui, falando que tinha que armar professor? Pois é, tem deputada federal antifeminista com projeto de lei pautando isso. Não só isso, vocês devem lembrar do vídeo que eu fiz falando sobre a deputada federal que estava contrariando os 30% de cota de mulheres dentro dos partidos. Lembram disso? Vou deixar o card aqui em cima. É a Caroline de Toni, é o projeto de lei 4.203 de 2020, que altera a lei número 9.504 de 97 para extinguir a reserva mínima de 30% das vagas para mulheres nas candidaturas para mandatos eletivos preenchidos pelo sistema proporcional. No vídeo que eu fiz sobre esse projeto de lei, eu falei que foi muita coincidência a Carol de Toni ter feito esse projeto, porque tanto o PL quanto o PSL estavam sendo investigados por candidaturas laranjas de mulheres no partido. Não sei se vocês lembram disso, mas eu já falei no vídeo anterior onde eu falo sobre esse projeto de lei. Projeto de Lei 2014 de 2022 altera o artigo 7, inciso 3, da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, sobre o conceito de violência sexual. Esse daqui é interessante porque os deputados autores do projeto usaram a situação da menina de Santa Catarina grávida aos 12 anos para querer retirar da Lei Maria da Penha o termo direito sexual e reprodutivo, porque eles dizem que não tem explicação para esse conceito. Agora me digam, deputados não sabem o conceito do termo direito sexual e reprodutivo, ao ponto de pedir para tirar isso da Lei Maria da Penha. Com isso, para informar um pouco melhor vocês, eu entrei em contato com a Miranda Benes, que é socióloga, pesquisadora em foco dos direitos sexuais e reprodutivos, e ela me informou umas coisas muito interessantes que vocês provavelmente vão querer saber sobre direitos sexuais e reprodutivos. Esse vídeo, além de falar das leis bizarras de antifeministas, também vai ser muito informativo para quem não entende um pouco sobre esses assuntos. O conceito de direitos reprodutivos e sexuais foi definido no primeiro Encontro Internacional de Saúde da Mulher Amsterdã em 1984, segundo Lucila Scavone em 1999 e Simone Vieira em 2021. Não só isso, tivemos também a Conferência Internacional de População em Desenvolvimento no Cairo, em 1994, e a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing, 1995. De acordo com Miranda, ambas foram relevantes e influência direta na formulação de políticas públicas e na definição de direitos reprodutivos como algo que abrangesse mais do que apenas a reprodução propriamente dita, mas também meios de a impedir, como educação sexual, métodos contraceptivos e até mesmo o aborto, além da assistência à saúde. Então, o termo direitos sexuais e reprodutivos não deve sair da Lei Maria da Penha, porque ele é um conceito mais amplo e que abarca mais coisas do que essas antifeministas querem abarcar na Lei Maria da Penha. Não só isso, nós temos o projeto de lei 1740 de 2023, porque não sei se vocês sabem, mas eu já falei em outro vídeo sobre o marco temporal, que a Carol de Toni tem uma questão aí com a homologação de terras indígenas. Esse projeto de lei altera a lei número 6.001, de 19 de dezembro de 1973, para dispor sobre o processo de homologação de terras indígenas. Ou seja, esse processo envolve a demarcação das terras indígenas já homologadas, ou seja, já demarcadas. Se você não assistiu meu vídeo sobre o marco temporal, eu vou deixar aqui em cima, porque você vai entender por que esse projeto de lei é tão problemático. Esse outro projeto de lei aqui que eu vou ler para vocês, se você é comunista, se prepara. Prepara o coração, senta. Projeto de lei 4.159 de 2023, que não só a Carol de Toni é autora, como a Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Carlos Jorge e outros, equiparam o tratamento jurídico dispensado aos regimes totalitários nacional-socialistas, nazistas, e comunistas em território nacional, vedando sua apologia e propaganda. Isso que você entendeu, a clássica teoria da ferradura, querendo colocar nazista e comunista no mesmo patamar.
Agora, esses dois projetos aqui da Carol Dittoni são praticamente complementares. Projeto de Lei 140 de 2022 inscreve o nome de Olavo Pimentel de Carvalho no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. E no projeto 2589 de 2019, revoga a lei número 12.612 de 13 de abril de 2012, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. É esse nível de gente que diz que é contra a doutrinação ideológica. Quer tirar o Paulo Freire, mas quer tornar herói Olavo de Carvalho. Projeto de Lei 3.262 de 2019. Altera o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, no Código Penal, para incluir o parágrafo único no seu artigo 246, a fim de prever que a educação domiciliar, homeschooling, não configure crime de abandono intelectual. Claro, né? Porque nós sabemos que as antifeministas são anti-intelectuais também, né? Olavistas que odeiam a escola pública, a educação pública e querem o desmonte das instituições. Agora vamos para biaquices. Projeto de Lei 254 de 2022 acrescenta o inciso 1º-A ao artigo 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para prever o crime de falsa acusação de nazismo. Falsa acusação de nazismo. Deixo os comentários para vocês. E assim como a Carol Dittoni, ela também tem um projeto que inscreve o nome do Olavo de Carvalho no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que é o projeto de Lei 95 de 2022. Agora nós vamos para Carla Zambelli. Projeto de Lei 3.492 de 2019 altera os artigos 75, 121 e 129 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, para prever o homicídio e lesão corporal da criança e adolescente como circunstância qualificadora do crime de homicídio e da lesão corporal, e o artigo 1º da Lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o homicídio contra criança e adolescente e para impor ideologia de gênero no rol dos crimes hediondos. Você sentiu que começou parecendo que ia bem, né? Parecia que ia bem, mas daí terminou com ideologia de gênero no rol dos crimes hediondos. A galera dos estudos de gênero vendo esse projeto de lei, né? Gente, tem que estar ligado o que está acontecendo no nosso Congresso, viu? Você sabe que é crime hediondo, né? Se você não sabe o que é crime hediondo, teve um vídeo que eu fiz aqui explicando sobre violência doméstica, feminicídio, que eu vou deixar aqui em cima no card. Mas, resumindo, crime hediondo é violência sexual, estupro, genocídio, tráfico internacional de arma de fogo, latrocínio. Então, colocar ideologia de gênero do lado disso é estranho. Eu trouxe de bônus pra vocês projeto de lei da deputada do meu estado aqui de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, para que vocês tivessem uma ideia do que rola por aqui nos projetos de lei dela, tá? Estabelece a promoção de ações que visem a valorização de homens e meninos e a prevenção e combate à violência contra os homens. De início, você pensa, projeto da hora, hein? Mas quando você vai ler o projeto, ela define o que é essa violência contra meninos e homens de uma maneira bem desconexa da realidade da violência de meninos e homens. Porque ela fala o seguinte, artigo 1º. Fica estabelecida a promoção de ações por meio de ações internas do sistema educacional de ensino que visem a valorização de homens e meninos e a prevenção e combate à discriminação e à violência contra homens no sistema estadual de ensino. Até que parece tudo bem. Mas aí quando você lê o parágrafo único que está logo abaixo, para os fins desta lei, considera-se violência contra os homens e meninos todas as práticas e relações sociais fundamentadas no feminismo, na crença da inferioridade de homens e meninos e na sua submissão ao sexo feminino.
Por que eu digo que isso daqui tá meio desconexo da realidade? Porque a gente sabe que acontece realmente violências com homens e meninos. Porém, essas violências não estão fundamentadas no feminismo. E nem mesmo na crença da inferioridade dos homens. E muito menos na submissão dos homens ao sexo feminino. Isso não está pautado na realidade. Se fosse um projeto que falasse sobre a saúde mental dos meninos, fizesse conscientização, campanhas sobre violências que acometem meninos, violências sexuais, morais, assédios, enfim, faria muito mais sentido do que violências fundamentadas no feminismo, né? Porque isso não se baseia nos dados e estatísticas de violências de meninos, né? Tipo, vocês que são meninos e homens, provavelmente vocês sabem que na escola, no ensino público, o problema de vocês não era o feminismo. Eram outras coisas, né? A realidade de vocês é totalmente outra do que tá nesse projeto de lei. Teve uns também na pandemia que tornava facultativo o uso de máscaras contra a Covid-19 em todo o estado de Santa Catarina e adotava outras providências. Dispõe sobre a proibição da publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes no estado de Santa Catarina. E esse daqui envolve falsa denúncia. Então, dispõe sobre a criação e assinatura do termo de compromisso de denúncia a ser assinado no ato de lavratura do boletim de ocorrência nas delegacias de polícia do estado de Santa Catarina. Galera, Eu não falei da Júlia Zanata porque nos últimos meses a antifeminista da Tiara de Flores não fez nenhum projeto muito relevante. Mas são poucos meses de mandato e a gente tem ainda alguns anos para acompanhar essas antifeministas. É importante dizer que a gente não tem apenas projetos de lei de antifeministas mulheres, nós temos também projetos de homens antifeministas. Tem aqui o Bolsa Estupro, do Eduardo Girão, que foi o projeto de lei 5.435 de 2020, que dispõe sobre a proteção da gestante e põe a salvo a vida da criança por nascer desde a concepção da violência sexual, criando assim um auxílio para o filho da mulher vítima de estupro. Tivemos também um projeto de lei do Eduardo Cunha, 5.069, tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática de aborto. A nova lei abriria ainda uma outra brecha que poderia levar à proibição da venda da pílula do dia seguinte em farmácias. Assim como o projeto que eu citei lá da outra antifeminista, que acho que era Cristo Nieto, se eu não me engano. Eu gostaria de trazer também para vocês o que a Camila Galetti, que eu já trouxe para falar sobre antifeminismo e feminismo liberal aqui no perfil, fala sobre o antifeminismo. O antifeminismo é um movimento exclusivo da extrema-direita que pretende resgatar padrões pré-estabelecidos do patriarcado, ou seja, mulheres exclusivamente na esfera privada e homens exclusivamente na esfera pública. No Canadá, existem sociólogas também que estudam o antifeminismo a partir da perspectiva do masculinismo, da agenda do movimento masculinista. Não por pouco, né? Nós vemos antifeministas dialogando tranquilamente com red pills sobre os pensamentos misóginos que eles possuem. Isso porque realmente convergem os ideais patriarcais e retrógrados. Certamente não são apenas esses projetos de lei que são muito estranhos, mas vocês devem saber de outros que vão deixar aqui nos comentários para a galera conhecer e estar informado sobre isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo para ficarem ainda mais informados do que está acontecendo no Congresso Federal. E, claro, eu pretendo ainda trazer os projetos de lei de deputadas feministas para que vocês se mantenham informados do que nós estamos pautando dentro do Congresso.
Isso porque é importante a gente estar bem informado sobre o que está acontecendo na oposição dos nossos direitos e a favor dos nossos direitos. Isso porque, como vocês puderam ver, os projetos de lei antifeministas não são apenas anti-mulher, mas também são anti-LGBT, anti-povos indígenas, anti-comunismo, enfim. Até mesmo o projeto de lei que deveria ser pela saúde dos meninos e homens em ensino público ainda se pauta numa violência feminista. Por isso que eu fiz esse vídeo hoje, porque eu acho extremamente importante que vocês saibam o que está acontecendo no Congresso para que vocês se mantenham informados. Até porque conhecimento é poder, né, galera? E é importante a gente saber sobre esses projetos de lei, porque às vezes eles passam na calada da noite. E a gente tem que estar sempre com olhos atentos e vigilante para não perder esses direitos. Porque, como já diria Simone de Beauvoir, basta uma crise política, econômica ou religiosa para que o direito das mulheres sejam questionados. Por isso, é importante que nós nos mantenhamos vigilantes para o resto de nossas vidas. Porque, como vocês puderam ver, existem projetos de lei que revogam direitos que já estão sendo garantidos. Então, temos que continuar de olho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação. De se inscrever se você ainda não é inscrito, porque eu sempre trago novidade aqui pro canal. De ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E também de apoiar no nosso Apoia-se, ou no caso, no Pix, que fica aqui na descrição do vídeo. Se você quiser acessar todos os projetos de lei que eu citei aqui, vou deixar também todos os links para você aqui na descrição, para que você tire suas próprias conclusões. A intenção desse vídeo não é dar palco para os projetos de lei antifeministas, mas sim informar todas as militantes feministas dos projetos de lei que são contra os nossos direitos e que estão sendo pautados por antifeministas. É extremamente importante que a gente se mantenha informada até mesmo do que a oposição está fazendo. É isso, e até o próximo vídeo.